Estamos aqui hoje para o primeiro Culturalizando. Eu sou a Maria Vitória, aluna do Colégio Nacional aqui da México, do segundo ano. Meu nome é Vitória, também sou aluna aqui do Colégio Nacional. A gente hoje veio trazer um tema sobre a hierarquização de culturas externas e marginalização da cultura brasileira. Para isso, a gente trouxe 2 convidados para poder debater um pouquinho sobre. Meu nome é Maria Vitória, também sou aluna do Nacional, estou no segundo ano da México. Meu nome é Gustavo Henrique, também sou aluno do Nacional e estou no segundo ano da México. O tema central de hoje é o brasileiro tem um porquê de se orgulhar? Mas antes da gente começar, o bate-papo, a gente precisa, apresentar os nossos projetos. Eu e a Vitória, nós somos 2 integrantes do Amor Nacional, que é um projeto que tem o objetivo de disseminar a cultura nacional. E o deles é o Afro Renda, que vamos falar um pouco sobre agora. O nosso projeto tem o intuito de dar visibilidade aos negros dentro do mercado de trabalho. Sim, conectá-los ao empreendedorismo. Ou seja, furar essa bolha de que negro empreende de um lado e o branco do outro. Sim, isso é muito importante, Isso. Então, pra gente começar de fato, já puxando, pro nome, do tema de hoje, vocês acham que os brasileiros sentem orgulho... Nossa, velho. Vocês acham que os brasileiros sentem orgulho em ser brasileiros? Acredito que não. Por conta do Brasil ser um país que já foi explorado, acaba que os brasileiros têm em mente, por conta da colonização, que nós somos inferiores às outras culturas. Um exemplo é que o Brasil não é pioneiro. Vou dar um exemplo do cinema. O Brasil não é pioneiro do cinema. Não foi pioneiro, né? E aí um exemplo é quando a gente fala assim, o próprio brasileiro fala, nossa, o cinema nacional é horrível, péssimo. Mas muitas das vezes exaltamos também cinemas de outros países. Nossa, Sim, com certeza. Isso. E um exemplo que está aparente aí nas redes sociais é a tarifa, Que Sim. O brasileiro compara a política dos Estados Unidos com a política do próprio país. Com certeza. Lá é assim, aqui é assim. E, comparando, lá é melhor do que aqui, porque lá tem isso e aqui não, sabe? E isso é bem triste. Isso mostra também, parece, que a gente não conseguiu a nossa verdadeira independência, né? Sim. Como se a gente fosse manipulado. Tipo, Como se a vamos gente colocar não essa conseguisse, tarifa pra eles, né? Sendo o certeza. tempo todo manipulado, por outros. Que tem que ser do jeito que o exterior Uhum. quer que a gente seja. A gente Isso. não consegue seguir. Exato. Tanto na política quanto em tudo, E isso que vocês trouxeram é realmente muito importante. Porque, por exemplo, não dá pra gente comparar a sociedade estadunidense com a sociedade brasileira. Não. Foram formações completamente diferentes, são histórias completamente diferentes. E a gente compara como se fosse igual. E Então- outra coisa que eu gostaria de retomar foi a sua fala sobre o cinema. O cinema nacional, ele tem diversos filmes muito legais, muito Sim, com bons, certeza. muito bem produzidos, que trazem realmente uma realidade muito mais nossa do que Sim. os filmes internacionais. E muitas vezes, quando a gente vai no cinema, grande parte do catálogo ele é predominantemente dominado por filmes internacionais. Os poucos filmes brasileiros que tem dentro deste catálogo, na grande maioria das vezes você entra e, tá vazio, as salas são vazias, Sim. enquanto os filmes internacionais, Não eles tá. dão briga pra comprar, E as salas são os lotadas. filmes brasileiros mostram muito a realidade do Brasil. Sim. Um exemplo, eu ainda estou aqui, que ganhou o Oscar, que é um prêmio internacional. Sim, importante. E ele só foi ter visibilidade aqui Depois que no Brasil ganhou. depois que foi pra fora, né? É. Então Sim. isso é muito triste. E isso é muito doido, porque, por exemplo, Ainda Estou Aqui, ele já tinha lançado há bastante tempo no Brasil. Uhum. E voltou aos cartazes, depois que ganhou o prêmio, e todo mundo foi assistir. Sim. Sendo que quando tava, as salas não estavam tão cheias. Não tinha essa E o visibilidade. filme, exato, e o filme é muito importante, por quê? Porque traz a história de uma família, que o pai, Que viveu durante a se ditadura. passou da ditadura militar, né? foi vítima da ditadura militar, e que a gente não tem essa visão, porque normalmente a gente não fala sobre, a gente não tem o diálogo de falar sobre os horrores da ditadura, e a gente também não discute as consequências da ditadura E no dia a muita dia. gente também não tem costume de ler sobre, né? Então Sim. o filme foi muito Importante. Porque é mais fácil, a gente assistir, porque Uhum. normalmente as pessoas não querem pegar um livro pra aprofundar. Isso. Foi muito bom ela trazer essa questão sobre a ditadura e sobre o filme Isso Aqui, porque a gente percebe que antigamente, até 20 anos atrás, as pessoas elas eram muito mais patriotas, elas davam muito Sim. mais valor à cultura nacional. Enquanto hoje a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais abertura para Sim, produzir uma obras e diversidade, coisas. né? Exato.
E parece que ainda é mais valorizado, exatamente por conta de aspectos adquiridos com a globalização, por exemplo. Isso é muito doido, porque igual ela falou, na ditadura as pessoas eram proibidas de se expressarem se não usassem, né, discursos como o da cultura dominante, né, do que o governo queria que eles falassem. Então, livros, músicas, arte era vetada, era proibido. Então, isso é muito doido, porque as pessoas lutavam, manifestavam nas ruas para poder ter essa liberdade de expressão. Tem muita gente que concorda com isso. Com a hoje em ditadura dia, né? militar. É ridículo. Exato, não vê os horrores disso, né? E aí a gente queria falar também, né, que isso tem muito a ver com o complexo de inferioridade, como você falou, que o brasileiro tem em relação ao mundo. Que um escritor, que é o Nelson Rodrigues, ele trouxe no livro, que é A Sombra das Chuteiras Imortais, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 1950. E é a primeira vez que alguém traz o complexo de vira-lata, que é o complexo de que o brasileiro se coloca em relação ao mundo. Que a gente acha que a gente não é bom o suficiente, a gente acha que a nossa cultura é inferior às outras culturas. Isso. Então, a gente sente, né, essa inferioridade quando comparados ao mundo todo. Então, a gente também, né, continuando, né, a gente também tinha que trazer, né, como a gente já tá trazendo, uma visão mais crítica, né. E eu queria falar se vocês acreditam em hierarquização cultural, que é que culturas são consideradas superiores, tipo, como a música clássica é considerada superior, a música clássica a gente sabe que não nasceu no Brasil, né? Ela foi trazida pelas elites, né? Como a cultura, ela é realmente colocada em uma hierarquia, enquanto culturas populares, feitas pela população brasileira em geral, é considerada inferior, ou como a literatura acadêmica é melhor que o funk, o rap. E vocês acreditam que existe essa hierarquização cultural? Se sim, por que vocês acham que culturas, né, como a cultura afro-brasileira ou indígena, foram marginalizadas ao longo da história? Por que o funk é pejorativo? Por que expressões indígenas são vilanizadas como se fosse Porque ruim? acaba que o funk, por exemplo, vem da minoria, né? Sim, vem do vem preto das favelado, comunidades, né? Isso. Exato. Então, tipo assim, ó, tudo que é negro é visto como algo ruim. Por exemplo, você não vê alguém falando o buraco branco. Não Exato. existe, isso Não é o existe. buraco É o negro. buraco negro. Que é Não visto como existe. uma coisa E é ruim. tanto em falácias, assim, que a Sim. gente tem criado mudo. Tipo, tem Exato. várias coisas que a gente fala que a gente no não percebe o cotidiano. quanto é errado. Né? Sim. A gente A gente acha, não por percebe. exemplo, a Black Friday também. Que a gente... Gente, isso é bizarro. Tipo, Sexta-feira Negra. E é de promoção. Tipo, a gente mais não barato. vê o O quão mais é barato, errado. é. Exato. Então a gente não vê o quanto é errado essas expressões que a gente usa no dia a dia sem nem perceber. Isso. Essas culturas, vamos dar um exemplo, a cultura afro-brasileira foi marginalizada por muito tempo. Sim, Eu acho que pelo fato dela sempre estar ligado aos horrores da escravidão. com certeza. Vou dar um exemplo. A gente nunca pensa em falar sobre a cultura afro-brasileira Sim, sem mencionar a escravidão. Sim. A gente pode falar de várias coisas, Sim. de comida, de Com certeza, a dança, de cultura. música, cultura bem ampla, né? Sim. Só que a Sim. gente sempre volta lá Foca atrás. só no ruim. Isso, no E ruim. sempre que a gente Parte vai negativa, falar né? A parte sobre negativa. a cultura Exato. afro-brasileira, a gente se sente oprimido. Por quê? Sim, Porque as pessoas não vê a cultura, muitas pessoas, né? Não tô generalizando, sim. mas muitas pessoas Muitas vê pessoas, com como certeza. algo ruim, porque ninguém se aprofunda no assunto pra Exato. saber, sabe? E- Então acaba que, sim. por exemplo, várias vezes aqui, não tô falando, né? Mas, por exemplo, eu e o Gustavo, a gente vai apresentar alguma coisa, nós sentimos que, tipo assim, Ninguém ó, leva a sério. não é questão de ninguém levar O quê? a sério. É questão de, tipo assim, ó, fica na cabeça, por quê? Sabe? Tipo, Sim. por que o deles é assim, assim, assado, essas Sim. coisas, sabe? É a crítica. Mesmo a pessoa não tendo a intenção, sabe? A De- pessoa critica, O sabe? É porque preconceito é racismo mesmo, o estrutural, E no né? preconceito. olhar, Que exato. tá na fala, no olhar. Então são coisas que às vezes a pessoa não percebe, mas que também é errado e não pode ser normalizado, Sim. né? E realmente existe um racismo estrutural. E isso que vocês trouxeram é muito importante, tanto que foi tema do Enem do ano passado, né? Uhum. Sim. Que como a gente não fala sobre a cultura afro e que a gente foca só na parte negativa. Não é que a gente não tenha que citar
os horrores da escravidão. Porque se a gente for pensar, há 2 gerações, porque hoje em dia as pessoas vivem muito tempo, as 2 gerações ainda estava. Não tinha acontecido a Mas abolição. essa é a questão, Mas sabe? focar nisso Sim. é Exato, errado. focar sempre só na escravidão, só nos Exato. horrores é muito ruim. Já passou, Claro, gente, acabou. exato. Tem que focar nas coisas boas. Sim, com boas. certeza. Dando visibilidade, sim, que o preto ainda é muito Com certeza. excluído. Muito, Tem que falar sobre muito racismo. Claro que é julgado, Mas tem que necessário. valorizar. Só que não só mostrando o nosso lado sofrido. Sim. A gente passa por muita coisa Sim, boa, com tem muita coisa certeza. boa vindo da gente, que muita gente nem sabe que veio da gente. Exato. Entendeu? E Então, coisas também que estão no nosso dia a dia que a gente não percebe, que veio da cultura africana. É isso que a Maria falou mesmo. É importante, sim, Não ser pode ensinado esquecer, nas claro. escolas Sim, sim. sobre a escravidão, o período Sim. escravocrata, só que Sim. não o tempo todo. Sim, exato. Por que a Entendeu? gente não estuda Não vincular um o negro filósofo sempre, negro? Por que né? a gente não estuda um sociólogo? E a gente também, não só sobre pessoas pretas, mas a gente não estuda filósofos brasileiros. Vocês já estudaram em filosofia? Algum Não. filósofo brasileiro? Não, a gente não estuda. Então, a gente percebe que isso é muito em geral. E que o Brasil, a gente estuda o quê? Tudo que deu errado. Tudo Exato. Isso é muito importante porque a gente que é negro, assim, quando tá na sala de aula e o professor começa a falar de algum Olha, vocês negro, olham, né? a pessoa todo já. mundo Todo olha mundo, pra Todo gente. mundo e olha a gente já pra começa assim, E vai acaba falar de que todo- escravidão. vai falar- Acaba que todo mundo, gente, porque o Brasil, assim, ó, é todo mundo Misturado, misturado. com Então certeza, acaba que não tem como miscigenação. você olhar pra mim e falar, me julgar só pelo meu tom de pele, porque se você for buscar na sua Você família, tem também no seu tem um sangue. pretinho lá. entendeu? Exato. Não tem A como. gente é miscigenado. É Verdade. até muito difícil falar que alguém é branco. Porque se você Uhum. for olhar a família da pessoa, ela é descendente de diversas nacionalidades. Sim. Então, tipo, tanto indígena, né, quanto europeu. Então a gente percebe isso em tudo, né? Então, vocês realmente acreditam que existe essa hierarquização. Existe. E eu acho muito bizarro também que, por exemplo, pessoas que se dizem, né, valorizar a cultura nacional, por exemplo, a MPB, né, a música popular brasileira. Quando a gente vê pessoas falando, elas endeusam, sei lá, a bossa nova, que só foi feita por pessoas brancas, mas a gente não vê valorizando o funk e o rap, que também, como vocês falaram, é muito importante porque representa as pessoas, porque é feita por essas pessoas. Então, essa hierarquização ela é muito ruim, porque a gente não vê, a gente não valoriza, a gente não conhece. A gente fica tão focado em culturas dominantes que não nos representam em nada, que tudo que é considerado diferente do que deveria ser Deveria não, né? Porque as pessoas padrão, colocam né? como padrão. Exato. É demonizado, Exato. né? Exato. E igual algo que vários MCs falam. Ah, pode falar, desculpa. É igual, por exemplo, o que eu queria trazer já é sobre questão de religiões. Sim. Por é exemplo, verdade, as a gente religiões de matriz africana, como, por exemplo, a Umbanda, hoje em dia elas são vistas com um olhar super negativo. E as pessoas nem elas conhecem. Exato, elas relacionam com a maldade, relacionam com como se fosse algo, tá achando, até como, tipo, macumba, essas coisas. Exatamente por conta de trazer aspectos, Tem estereótipos, Exato, é algo que é E considerado também pejorativo. A Já que já- matriz africana vem dos escravos. Sim. Então, é igual o Gustavo falou, tudo que vem do escravo é ruim. Mas Sim. ninguém procura saber sobre Sim. a religião. Agora, por exemplo, na internet, hoje em dia, é muito visto, sim, sobre a matriz africana, mas se você for comparar, Ninguém igual olha esses com dias pra trás preconceito. passou no MG, Uhum. uma tabela de pessoas evangélicas, católicas e de matriz africana. Muita gente pode ter sim colocado que era de matriz africana, mas muita gente ainda sente vergonha De de dizer falar. que é. Entendeu? Exato. Então, as Tem pessoas muito tabu marcaram, pode ter ainda. marcado que era católico, evangélico, porque ainda existe muito tabu. Por Sim. exemplo, eu sou de matriz Um africana. preconceito. E Com se eu certeza. chego em uma sala, por exemplo, e falo isso, Todo mundo te olha torto. tem aquele olhar, entendeu? E a gente sente isso. Então é uma coisa muito triste porque a pessoa não estudou, a pessoa não foi ela atrás não de saber conhece sobre. da onde veio Sim. a minha religião, o que realmente é a minha religião, sabe? É só julgamento, só julgamento. Que aí, ela faz macumba, ela é macumbeira. E não sabe? te perguntou sobre como é Exato. a sua religião. E isso é muito bizarro, se E, a gente for pensar. e é tão estranho, porque dentro da matriz africana, são nações, São né? várias, né? Tem vários tipos, tem a Umbanda, tem o Queto, tem o Omolocô, tem a Angola, tem o Jeje. É muito, sabe? E ninguém vai atrás de Ninguém saber. vai É atrás. só o julgamento. E é muito triste. E é uma religião muito linda, gente. Com certeza. Muito bonita mesmo. E é algo também que foi deixado pela que tá colonização, impregnado, pela tem- escravidão. Porque as pessoas eram proibidas de fazer capoeira,
de terem a religião porque era considerado errado, As era tranças considerado também pecado. é vista Chega como um- algo ruim. Sim, com É certeza. verdade. Chega um Tudo momento que é que, do os preto, portugueses né? até forçam os indígenas, Sim, escravos, a a seguir a deixarem. religião deles. Sim, né? Que eles vêm pra catequizar. Catequizar o quê? A pessoa não pode ter a religião dela. Então isso é, tipo assim, quando a gente para pra olhar isso, a gente vê que é muito complexo, é muitas coisas, né? Porque a gente, às vezes, nem percebe. Percebe, mas a gente meio que normaliza, né? Sim. É por É conta porque dessa já tá tão- estrutura, né? É impregnado, tão Sim. solidificado na nossa população, E isso é até quem que é já de virou dentro. algo normal, Com assim. certeza. Até quem é com de dentro certeza. da religião, às vezes se sente um pouco oprimido. E mente, é igual como eu disse. Muita Sim. gente mente da sua própria religião. Muita gente esconde. Sabe? Quando a pessoa pergunta, por exemplo, muitas pessoas têm marcas, né? Uhum. Então, vai e pergunta, nossa, da onde veio? Ah, aconteceu isso, isso e isso. Não fala o que Não. realmente Coragem de aconteceu falar. por medo de ser julgado. Até mesmo agredido. Porque Exato, tem gente que é. agride. Sim, com É muito certeza. triste. Sente vergonha, né? Porque tem medo Sim. de ser oprimido, até agressão mesmo, né? Então a gente queria falar também. Tem tanto uma questão de desigualdade social também que acabou que a gente nem falou, né? Que tudo que é do pobre é considerado inferior e tudo que é inacessível é considerado superior. E a gente vê isso até em coisas tipo papete, que tudo que começa a ser acessível pro pobre começa a ser brega, começa a ser ruim. Verdade. E, tipo, Exato. isso é muito doido, né? Por quê? Então, Não sei, vocês querem continuar falando sobre isso ou já quer passar por outro Pode tópico? continuar. Tá. Então, eu queria falar, né, pra gente desnaturalizar, a gente falar da desvalorização cultural e da identidade nacional. O que vocês acham que une todos os brasileiros? Tipo, o que é a identidade brasileira, assim, identidade nacional? Eu acho assim que é tudo questão de ciclo, sabe? Questão de como eu posso dizer assim, grupinho. Acho que nada une o brasileiro. Uhum. Porque tem. A única coisa que, como você disse, é a Copa. Que é a hora que todo mundo tem orgulho todo de ser mundo tem brasileiro, orgulho de todo pegar Aí mundo todo mundo bandeira. posta Brasil Exato. no Instagram, Mas agora, bandeirinha. por exemplo, em questão É de sempre o que é política, exaltado. já é aquele negócio. Separado, polarização, entendeu? né? Por exemplo, eu acho que agora, nesse momento, que os Estados Unidos está só metendo lenha na gente, eu acho que essa era a hora do brasileiro estar unido. Não tá. Sim, se levantar, né? Entendeu? E deixar o brasileiro de não lado. tá. Então eu acho que falar assim, ai, que hora o brasileiro une? Só em Copa e Carnaval. Sim. E pouco no E olha Carnaval, lá porque também, tem gente né? também que não gosta de Carnaval. Que é contra, né? Então eu acho Você quer falar? A gente percebe também, pode até falar. sobre essa questão da política que você trouxe, que o Brasil hoje, ele tá muito polarizado, Sim. enquanto outras pessoas não concordam, que é a visão certa, né? Porque tá sendo imposto normas de Sim. outros países Sim, na com nossa certeza. política. Outras pessoas apoiam, né? Exato. Exato. Fazendo A protesto. outra metade tá apoiando, sendo que a gente só tem a perder com isso. A gente só tá sendo Sim, com certeza. minorizado por por um país, Com certeza. sim, Que não tem nada a ver com a nossa exato, que cultura, não né? tem vínculo, que assim, tem vínculo, sim, E o vínculo é abusivo, né? Que igual Exato. ele falou, querer Isso justifica controlar. a desvalorização Sim, cultural. com Justifica certeza. muito. Queria falar também, né? Que você falou sobre isso de grupinhos, né? Por, historicamente, esses grupos serem muito... Como posso explicar? Meio que polos mesmo, né? Por exclusão, né? Quanto um lugar era apenas para certas pessoas... E a gente teve uma separação, né? Tanto que, igual vocês falaram, a gente não vê algo que realmente define o brasileiro. A gente não tem algo. Quando você pergunta, o que é ser brasileiro? A gente não sabe responder. Isso é muito engraçado, porque não querer É a comparar... nossa cultura. Exato. A gente estuda sobre o Brasil, mas a gente não é ensinada a ter orgulho da nossa história. Não. Então, tipo, igual a gente estuda... A gente não aprende sobre a sua própria pergunta, o que une o brasileiro. Exato, a gente não É. sabe. E vocês querem que eu leia? Por exemplo, sobre essa questão da Tá, gente pode não falar, ser ensinado, eu vejo que hoje em dia muitas famílias, muitas pessoas, elas têm a narrativa de tipo, vou estudar pra mim sair do país, pra mim fazer uma Sim, faculdade isso é no exterior. verdade. Enquanto a gente tem uma educação fabulosa. Fabulosa, com certeza. A gente tem aqui, o Brasil tem pesquisadores, cientistas, jornalistas extremamente inteligentes
e que tem a E acrescentar, falta que são infraestrutura. formados aqui. Com certeza. Outra coisa que o Gustavo tinha falado no começo, que era dessa questão da gente não ter o pioneirismo. Só que se a gente for pensar, o Brasil não investe em educação muito, né? Então, não é que não existam pessoas com talento. É que às vezes falta infraestrutura, falta estrutura. Investimento, né? Falta Sim, investimento. exato, falta investimento. Tanto também nessa questão que vocês trouxeram, no caso, sobre essa influência internacional. Que às vezes a gente foca, sei lá, agronegócio e tal, mas em educação, cultura, a gente não valoriza. O próprio governo não faz isso. Tem uma negligência estrutural muito grande. Negligência estatal, né? Falei errado. Mas quando a gente olha, né, para como o povo brasileiro foi formado, também é muito difícil de pensar, porque a gente tem influência também de diversas culturas, né? Europeia, africana, dos povos originários, né, que já estavam aqui no Brasil. Tanto que é muito louco também. Hoje em dia eu não sei se ainda é assim, mas pelo menos quando a gente estudou, falavam que o Brasil tinha sido descoberto. Mas o Brasil foi descoberto? Não, né? Invadido. Ou invadido. Vocês acham que foi... Eu acho que foi invadido. Invadido, Porque quando explorado, chegaram tudo. aqui já Com tinha certeza. gente, Tinha entendeu? mais de 1 milhão de indígenas de Então- diversas culturas. Então nada foi descoberto. Exato. Foi no máximo achado. E Né? aí Por chegaram, eles, né? Porque já existia. Aí chegaram e colocaram uma cultura sobre Imporam, aquele... exato. sobre aquele Imporam. povo. E que foi sendo absorvido e passado ao longo de gerações. Tanto que até hoje a gente tem aspectos da cultura portuguesa Sim. na nossa população, nossa Sim, cultura. com certeza. E é muito doido que a gente nasceu desses povos originários, eles estavam aqui há muito mais tempo e a gente não estuda E a gente sobre não as sabe civilizações sobre indígenas. eles. A gente Não. entende, a gente conhece os estereótipos, Conhece alguns, entre né? aspas. Algumas Sim. tribos que falam? Civilizações, tribos. Enfim, conhece poucas, né? Conhece pouquíssimas. Mas não estuda E de sobre, não maneira aprofunda. rasa ainda. Mas né? não aprofunda porque não tem o que aprofundar. Porque não foi pesquisado aquilo. Porque Foi não é pesquisado ensinado o que foi nas roubado, escolas, no caso, por né? exemplo. Exato. Não, isso E o que foi pesquisado também é porque, por exemplo, tem pessoas indígenas, tem diversos artistas que a gente também não conhece, tem escritores que falam sobre a sua cultura, só que a gente não conhece. Porque não aparece ou porque nas próprias escolas, desde pequenos, não é nos ensinado isso. Então, igual, quem que é o herói na nossa história? A gente é ensinado que o herói é o europeu que descobriu o Brasil. Exato. Mas a gente não valoriza quem formou, né? A população, quem formou o Brasil. Porque, igual vocês falaram, os portugueses chegaram aqui, invadindo, e eles se apropriaram assim, né? Da nossa escolha, né? Da nossa liberdade de escolher, de expressar, né? De ter a própria cultura. Tentaram catequizar. Tentaram não, né? Eles Catequizaram, forçaram. isso. Exato. Então, Forçaram. tanto que tem muito tabu, igual vocês falaram. Então, assim, é muito doido que é muito complexo, porque se a gente for pensar, é, tipo, muita coisa. E, igual eu escrevi aqui, né? Invadiram, né? Eles se apropriaram da nossa terra, colonizaram, né? Eles escravizaram, mataram, né? E tentaram, né, desconectar tanto a cultura africana quanto a cultura indígena, E né? também tentaram não, né? Oprimiram as mulheres. Com certeza. É isso, exato. E exato, a nossa população ela é miscigenada, né? Fruto de mistura. Só que se a gente for olhar essas relações, foram relações de quê? De abuso. De abuso de poder. Exato. Diversas crianças mestiças, né? Correto? É meio pejorativo, mas fica mais fácil de entender. Nasceram de violência, né? De abusos. De indígenas com europeus. Europeus De com escravo. escravizados. Exato. Através da violência. Essas crianças não nasceram Isso é fato. E assim, de uma relação agora saudável. tá vindo, mas assim, há pouco tempo, não tá tão distante ainda da Não, nossa com realidade. A certeza. mulher não podia nem falar. Exato, não podia tinha lugar que a votar. mulher não podia falar, a mulher não podia votar, a mulher não podia estudar. Então é Exato. a realidade muito triste, gente. Tipo, e a gente tem que falar sobre isso, né? Porque se a gente não falar, é como se a nossa história... a gente tá ignorando tudo Sim, que a gente tá aconteceu. ignorando e a gente tá Sim. normalizando, né? Porque Normalizando a a gente não questiona. desvalorização. Isso é Exato. A péssimo. gente não questiona as relações de poder, as relações abusivas que o Brasil sofreu e ainda sofre. Porque, Sim. igual ele falou, parece que a gente não conquistou de fato a nossa independência. Quando a gente fala de independência, se a gente for pensar, o Brasil
teve a independência, mas não teve de fato, né? Por quê? Porque continuou com monarquia, continuou um português. E as comparações, né? Sim, desde Ainda sempre. Continua. E é muito engraçado que... Engraçado não, né? É trágico. Mas que os portugueses, eles, né, escravizaram, eles mataram indígenas e depois da abolição da escravatura, eles queriam expulsar as pessoas negras, porque muitos estudiosos da época, né, eugenistas com teorias racistas, falavam que o Brasil só ia dar certo se não tiver, se só tivesse branco. Tanto que teve o quê? Política de branqueamento. Quando a gente pensa também nessa falta de identificação, nessa falta do orgulho em ser negro, né? Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar e às vezes não se reconhecem por conta dessas políticas de branqueamento que tentou tornar, né, a população branca, né? E hoje em dia, ainda não, né? É muito difícil quando você é negro e periférico. Sim, com Porque certeza. você vindo da periferia, você já sendo Já tem um negro, estigma. já é uma Sim, coisa. Agora, os dois você estigmas. sendo da periferia, Com certeza. vai fazer uma entrevista de trabalho. Ah, você Você não mora onde? Vamos supor que Já de São começa o Gonçalo, preconceito. do Rio de Janeiro, nossa. Já Aí, começa. sabe? Já perde Já a vaga. pensa, bandido. Exato. Não tem outra. Tem o outra coisa, estereótipo. sabe? Sim. E ser preto, ser pobre é pejorativo. Então, é realmente muito triste pensar nisso. E a gente tem que tentar entender, né, de onde surgiram esses pensamentos. Porque o que tem a ver a pessoa ser pobre, ela vai ser bandida? Tipo, Exato. isso é muito louco. Então, como eu falei, né, os causadores desses problemas, né, da escravização, da colonização, eles queriam tentar resolver o problema com políticas de branqueamento, políticas que proibiam, né, grupos minoritários de se expressar. E já pensaram, né, que, tipo, nós, né, nossos familiares, as outras gerações também tem isso, né, de não conhecer e não se orgulhar de ser E hoje em dia a brasileiro. gente tem muito mais livre-arbítrio de poder falar sobre isso. Porque Com na certeza. época dos nossos avós Tá melhorando, não teria isso finalmente, aqui, né? sabe? Uma conversa sobre isso. Porque não Sim. tinha como você ter uma opinião Não própria. era Com relevante, certeza. era até ruim Era um trazer isso. absurdo, Sim. né? Era um absurdo falar sobre E seria isso. totalmente Um absurdo. ignorado. Ninguém Sim. iria Ninguém ia dar dar valor. pauta. Então é muito importante a gente discutir sobre isso. Muito importante. E até pouco tempo, né, a sociologia e a filosofia não tinha no currículo escolar nacional, né? Tinha tirado. Então, E ainda assim, a filosofia e a sociologia é visto como algo Exato. fora do normal. pejorativo Exato. também. E o professor de filosofia ou a professora, Não é levado a você sério. já começa a imaginar, nossa, é maconheiro. maconheiro. Tem muito isso. Aham, como Tem se não muito tivesse isso. nada de útil. Mas É a maconheiro, todo filosofia mundo já ensina escutou. muita coisa, sabe? Muita. Pra gente levar pra vida. Com certeza. E Sociologia também é. Com certeza. Inclusive o professor Wilson, ele tá passando isso. Sim. O que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é a diversidade, né? Diversidade, exato. Essa mistura A entre os miscigenação. africanos, os Sim. europeus, Sim, diversas os culturas, indígenas. Achei muito E é interessante. Eu importante a gostei gente também. saber sobre isso. Mas, por exemplo, tendo em vista as pessoas que não concordam, isso pra elas seria o quê? Uma piada. Sim, Uma bobagem, exato. sabe? É Estudar doutrinação, É. falar sobre isso. Mas é literalmente querer apagar a história. Por que a gente não pode falar sobre? Sobre a nossa própria história. Exato, Trazendo exato. um pouquinho sobre essa questão da doutrinação, sobre a questão da sociologia e filosofia. A filosofia e a sociologia, elas são muito importantes pra gente Com poder certeza. entender tudo que acontece no mundo. Tudo que tá não só no acontecendo, todas as Brasil. relações de poder, todas as relações entre os seres humanos. Mas ainda assim, quando os professores, por exemplo, vão trazer essas pautas, trazer esses autores, As pessoas eles não são levam a sério. vistos, eles são vistos como Monstros. Eles são as pessoas acham eles como impositivos, querendo de certa Impor um forma pensamento, doutrinar né? Exato. os alunos. E Só aí que- acontece de professor perder o emprego, por Sim, exemplo. real. Sim. Falando de algo que tá no currículo escolar. Exato. Uhum. Tentar, tipo, fazer que a professora ou o professor vá embora da escola, sabe? Um Sim, manifesto. baixo assinado. É, porque, abaixinado. sei lá, tava É. falando de religião. Tipo, algo que tem que ser falado. Sim. De filósofos, assim. Só que mesmo assim eu ainda acho que a sociologia e a filosofia ainda é muito falha. Porque como a gente fala, a gente tá no Brasil e E estuda pouco sobre Estuda o nosso muito próprio pouco. país, sobre a nossa E- própria história, né? sim, e como vocês falaram, a Vitória também, todos nós falamos, né? Uhum. Que a história que a gente estuda sobre o Brasil é uma história muito negativa, é muito trágica. Então, fica muito questionamento
que como que pode haver orgulho de numa identidade que foi forjada pela dor? Como que a gente vai se orgulhar de algo que nos foi ensinado, que é ruim e que foi fruto de diversas relações? Como que a gente vai se orgulhar disso? Exato. Então a gente é ensinado desde sempre que a nossa cultura é menor, que a nossa história é trágica e que a gente não pode se orgulhar. Na cabeça do brasileiro, o Brasil tá do jeito que tá por conta dos europeus, da cultura europeia, né? Sim, a com gente tem certeza. muito isso em mente. Tipo, a gente tem que ter em mente, claro, que a gente não pode normalizar essa história, não é bonito o que fizeram com o Brasil, e não só com o Brasil, com vários países da América Latina, com todos, na verdade. Mas a gente tem que ter isso em mente, mas a gente também não pode focar nisso. A gente tem que entender também que mesmo que tenha sido uma formação abusiva, né, uma formação errada, incorreta, que talvez esses 3 povos não se encontrariam de forma natural e saudável, a gente tem que entender que isso formou o Brasil, né? Formou essa miscigenação que formou um povo que é extremamente diversificado. Sim, eu achei, tipo, muito interessante, é muito importante a gente falar sobre isso. E, então a gente tem que se orgulhar da nossa história, entender que mesmo que tentaram apagar, tentaram nos colocar em padrões que não tinham nada a ver com a nossa cultura, que a gente tem que resistir. E a gente tem que se aprofundar na nossa própria história para poder levar, sabe, para as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos, para poder acabar com essa marginalização da cultura. Exato. A cultura popular, cultura afro-brasileira, periférica, tem que ser valorizada. A cultura indígena também, que a gente não fala. E tem muitas palavras no nosso vocabulário que vêm das línguas indígenas. E, tipo, são diversas línguas, diversas civilizações indígenas. Então, a gente tem que, de fato, conhecer. E não só conhecer a história que é contada sobre, descobrir o Brasil. A gente tem que procurar saber sobre a nossa história, né? Sobre o que realmente nos representa. Que não é essa cultura eurocêntrica, né? Que não tem nada a ver, né, com a gente. Então, é realmente conhecer, né? Acho até que nossos projetos são muito importantes, que é valorizar a cultura, né? E fazer as pessoas verem, né? E dar essa visibilidade que é muito necessária, né? Tanto no mercado de trabalho, tanto em diversos âmbitos, né? No ambiente escolar, que é o que o nosso projeto faz. Que ainda assim recebe críticas, porque muita gente não dá valor para essa pauta. Acha que é irrelevante. O nosso projeto de Nova Nasce era só sobre a cultura. Congado, né? Era. Não só sobre o Congado, a cultura em geral, sabe? Geral, mas, por exemplo, muita coisa não é que a gente não pôde falar, mas a gente se sentiu, assim, oprimido de falar. Com medo de falar, exemplo, né? sobre a religião de matriz africana. A gente, sabe, pensou, não vamos fazer porque isso. Vai ter vai ser demais, sabe? E é muito louco, né? Porque quando fala de catolicismo, aí é tudo bem, aí é linda, é uma religião bonita, é uma religião. Exato. Falar sobre Papa é normal, né? Mas falar sobre religiões. E, por exemplo, a Miriam esses dias passou uma redação que falava de intolerância religiosa, né? Falava sobre a intolerância religiosa. Eu escrevi algo totalmente diferente, porque só o lado ruim da matriz africana? Não, gente. Claro, vamos mostrar o nosso lado bom. Eu escrevi uma redação explicando o que é a matriz africana. Ela até elogiou seu repertório, né? A minha redação, porque... sabe, fica uma coisa repetitiva, uma coisa chata de só mostrar o lado ruim da gente sofrendo, mas a gente sempre consegue sair por cima. Mesmo com todos os sofrimentos, a gente consegue sair por cima. Por que não mostrar isso? Sim, sabe? Por que não falar sobre isso? E se a gente não falar, né? Sim. Exato. E se não for falado sobre isso, vai continuar do jeito que tá, até pior. Porque são pautas que já são não são levadas a sério. Não são levadas a sério, não são faladas em ambientes escolares, ambiente de trabalho. Mas se a gente continuar ignorando tudo isso a gente só tende a caminhar para que é o que tá acontecendo com a globalização, né? Com a internet, que, por exemplo, o BookTok, né? Acho que você falou disso, isso. Né? É o BookTok. Book Instagram, tanto faz, de qualquer rede social. Que são livros, né, famosinhos, livros queridos. Grande parte desse BookTok é dominado por livros estrangeiros, enquanto a gente tem artistas maravilhosos, como, por exemplo, a Paula Pimenta, que escreve livros de romance, que são um dos gêneros mais lidos hoje em dia, ela é ignorada. Tipo, os livros dela não têm tanta visibilidade como os da Colleen Hoover, por exemplo, que é uma artista internacional. E é muito doido também que hoje em dia livro tá muito caro, né? Isso é inegável, tá cada vez mais elitista, mas que a maioria das pessoas, quem tem condição, né, e acesso,
não se importa de gastar R$70 num livro que tá em alta lá fora, mas não importa quer de gastar gastar nem com R$30 com livro nacional e acha que tá caro. Então isso, assim, é muito esquisito, porque, como a gente já falou, são realidades diferentes. A gente vai assistir aqueles filmes quando a gente assistia, né? É aqueles filmes clichês das high school. Manuela, Das high school, falando da americanização, sabe? Isso. Os armários. Os A armários. gente fica encantado. Aqueles. Como que fala? Baile, né? É baile, prom. Baile de inverno. Formatura, ó. E a gente acha, tipo, nossa, eu quero ter isso e tal. Mas, top. tipo, a gente não procura ver filmes clichês adolescentes brasileiros que estão muito mais dentro da nossa realidade. Porque a gente já teve um baile de inverno. Não. Então, tipo... E armário em escola tem agora. A gente tem. Que o Gustavo falou, quando eu via, eu ficava, meu Deus, eu queria ir pra escola. Exato, a gente queria ter. Aqui no Nacional tem, né? Mas em escolas públicas, por exemplo, não é a Não tem, realidade não deles. tem. Exato. Não tem armário. Pois Nossa, a gente falou de um monte de coisa, né? Sim. Mas eu queria... Vocês querem trazer mais algum tópico? Não, pode ler. Pode ler. Assim. Queria ler isso aqui. Não devemos ignorar a história, devemos discuti-la, trazê-la à tona para entender por que as coisas são como são. Mas ter orgulho é como protestar. Tudo aquilo que foi nos dito durante toda a história brasileira, de que éramos menores, inferiores, na verdade é motivo de orgulho. Pensar em como somos um povo resiliente, mesmo violentados, construímos cultura, arte, música e literatura. Por que não se orgulhar disso? Devemos reconhecer nossa identidade miscigenada, deixar de lado toda essa visão eurocêntrica estadunidense, reconhecendo e tendo orgulho do que somos. Mas para isso é necessário conhecer, valorizar e estudar sobre a cultura do nosso país. Pertencemos a um povo que luta. Não podemos resistir ao apagamento de nossa história. Esse orgulho deve nascer da consciência, da luta e da valorização das raízes que foram historicamente marginalizadas. Esse orgulho não nega a dor, mas transforma em força. E eu acho que é muito sobre o que a gente falou hoje, né? Muito. Exato. Excelente esse texto. Ficou perfeito mesmo, Maria Vitória, parabéns. Obrigada. Vocês querem adicionar alguma coisa? Fazer um adendo pra gente poder encerrar? Queria te agradecer por ter convidado a gente, né? Isso, muito Obrigada. obrigado. Quando eu tive a ideia, eu falei, não, tem que chamar eles, né? Porque o nosso projeto, eu acho que... É meio É parecido. semelhante, né? Fala Dá pra gente sobre fazer uma parceria. Não, Não, já Nova tem, hein? Já Massa. tem. E também falar um pouquinho sobre a importância desse podcast, desse bate-papo, para poder realmente, por mais que seja um núcleo pequeno que a gente vai atingir, o que não é o objetivo, por exemplo, do Amor Nacional, a gente quer atingir ainda mais Expande pessoas. Claro, mas tá começando. Mas só de conseguir fazer com que as pessoas do colégio já vejam mais sobre estes tópicos, entendam mais sobre Sim. a cultura afro, sobre Cultura a em cultura geral, né? brasileira, exato, já é muito legal e muito importante. E a gente também tem que agradecer ao Nacional, porque, caramba, essa estrutura aqui de Exato. fazer um podcast é muito legal. A gente tá mesmo. aqui, né? O projeto também É, a uma disciplina nossa. também é muito importante. A gente muito poder legal. falar sobre o que a gente gosta. E o Léo também, ele apoia muito a gente. Igual esse ano, eu coloquei uma imagem no meu trabalho, do meu centro, né? Sei. Né? E aí eu falei assim, Léo, pode? Aí ele vai com tudo, Vai que Maria. Igual ano passado ele falava também. Igual né, ano pra passado. gente. Tem que apresentar, Sim, né, o ele- trabalho ele de vocês. sempre apoiou muito Sempre o trabalho apoiou. da gente. Agradecer muito ele também. É muito legal isso que o colégio faz, né? Liberdade, né? Dá liberdade pra gente poder trazer tópicos assim. Sim. Enquanto outras escolas, esse tipo de assunto não é legal de se falar. Nem a matéria escolas, também exato. existe, né? A gente tem essa liberdade de poder falar sobre o que a gente gosta, né? Muitas vezes até escolas, elas proíbem, por exemplo, escolas mais evangélicas, assim. Sim. Elas não deixam trazer tópicos como esse pra não ir contra os pais e contra as pessoas que estão dentro daquele ambiente. Sim. É muito legal a gente poder fazer isso, né? E que a gente tem que dar valor, né? Exato. Na nossa gente dá- cultura. Até porque Claro, na nossa cultura. a gente é uma minoria, né? A grande maioria estuda em escolas públicas e não tem esse acesso, essa habilidade Tem que agradecer, claro. e essa disponibilidade que a escola dá pra gente. Claro. A gente falando bem do Nacional. É. A gente fala. Então, não é ter uma história mentirosa como conto de fadas, é encarar a realidade e transformar em arte, né? Porque não é criar uma narrativa bonitinha, é reconhecer tudo que foi feito, mas valorizar, né? Então, vocês querem fazer aí uma observação final pra gente poder encerrar? Não, pra mim tá ótimo.
Você quer falar alguma coisa pra encerrar? Não, acho que não. Agradecer a todo mundo por ter vindo. Eu fiquei muito feliz de vocês sério, foi muito terem legal o aceitado. debate. Então, que a gente possa, né, voltar mais vezes pro Culturalizando com outros temas e que venham acompanhar tanto o Amor Nacional quanto o Afro Renda, claro, tem que fazer a propaganda. E que nos siga no Instagram, vocês têm? Não, mas a gente vai Vai a gente criar tá e fazendo, vai não, a gente passar. tá Vai fazendo trocar. um aplicativo. Já tem que Isso. dar aquela propaganda, né, pro pessoal já baixar também. O Amor Nacional também tá Tá caminhando, tentando. tá preparando. caminhando, Então siga a gente lá no _ Amor Nacional, por favor. Que a gente vai fazer mais, né, desses podcasts. Vocês vão voltar, será outro dia. Se você chamar, não tá aqui, né, Gustavo? Qualquer hora. Já é parceria aqui, né? É. Então, até o próximo Culturalizando e muito obrigada.